Ok, então bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Isso aqui é uma gravação para testar uma palestra que eu vou tentar dar amanhã no Departamento de Matemática da UFMG aqui em Belo Horizonte. Então amanhã vai ser dia 11 de junho de 2015. O que eu vou fazer aqui nessa palestra, o meu objetivo é de tentar, na verdade, aproveitar e fazer um pouco de propaganda para um livro que eu estou escrevendo com o professor Ivan Velenik, da Universidade de Genebra, e vocês podem acessar esse site aqui e ver em qual é o estado que está o livro atualmente. O que quero fazer aqui nessa palestra, a minha escolha foi de fazer um pequeno resumo do capítulo 3 e do capítulo 7, que são enfim, que abordam duas temáticas parecidas, mas com conclusões bem diferentes. Ok? Então, supondo que ninguém aqui sabe realmente o que é mecânica estatística, só vou supor que vocês têm umas noções básicas de probabilidade. Mecânica estatística estuda sistemas de partículas, ou vou chamar elas de variáveis, talvez, porque em geral não são necessariamente partículas, mas é um grande número de variáveis aleatórias que interagem. Então, o ponto de vista original é de ter alguma função energia que permite calcular, por exemplo, a configuração desse grande conjunto de variáveis que estão espalhadas assim geometricamente. Okay? E o objetivo principal é de considerar o que acontece com esse sistema quando o tamanho do sistema tende ao infinito, o que se chama, em geral, limite termodinâmico. Então, tem duas abordagens desse problema. O primeiro, que eu vou chamar de abordagem do ponto de vista da física matemática, é de definir alguma função num volume finito lambda, que é a pressão do sistema, ou melhor seria falar a densidade de pressão no sistema, e de tomar o limite termodinâmico. Tá? E ver o que a gente obtém para um sistema, o psi, a pressão limite seria a pressão de um sistema de tamanho infinito. Okay? E a abordagem probabilística, que vai ser mais o que eu vou fazer hoje, é de falar, de estudar as medidas de Gibbs, se chamam, que são num volume finito, tem o postulado principal da mecânica estatística do equilíbrio, diz que a medida de probabilidade que descreve o sistema na região lambda, na região finita, é proporcional a E elevado a menos a energia. Okay? Então, sempre tem que renormalizar essa medida com um fator apropriado, mas vamos aceitar isso como sendo o principal postulado da mecânica estatística. E uma vez que a gente entende a medida em um volume finito, se trata de também tomar o limite termodinâmico e tentar dizer alguma coisa a respeito, primeiro, de saber se existe uma medida limite, que não é nada trivial do ponto de vista da teoria da medida, mas também ver se dá para estudar, dar algumas propriedades sobre essa medida limite. Ok? Então, o que interessa a mim em particular, porque eu venho da física matemática, eu acho, é que tem duas questões naturais, é que nesse processo de limite, que seja para pressão ou para medida, o que pode acontecer em termos da sensibilidade ou aos parâmetros microscópicos do modelo, por exemplo, vai ter interações aqui entre as partículas, como que a pressão depende dessa interação que existe no nível microscópico, uma questão não trivial. Do ponto de vista da física matemática, em geral, se estuda a analiticidade dessa pressão em função dos parâmetros microscópicos. Caso contrário, estuda singularidades dessa pressão em função dos parâmetros microscópicos. E o que eu vou mais fazer hoje vai ser de estudar a sensibilidade desse processo de limite aqui para a medida, em função das condições de contorno que vão ser fixadas no sistema. Então, isso é o que eu vou
estudar hoje para dois modelos, ok? Então, vou passar um certo tempo falando do modelo de Ising, que é o mais conhecido da mecânica estatística, passar talvez mais tempo depois no campo livre, chamado Gaussian Free Field em inglês, e depois só vou mencionar, se tiver, dependendo do tempo, vou mencionar somente dois ou três outros modelos, vão ser essencialmente desenhos, tá? Então, é uma escolha de palestra, eu acho péssima, no sentido em que, quando tem mais de um modelo para uma audiência de não especialistas, fica absolutamente impossível de acompanhar. Mesmo assim, vamos lá. Então, vou falar um pouco do modelo de Ising, que é um modelo que existe há mais de um século, quer dizer, há quase um século. No modelo de Ising, a gente troca esse desenho aqui, faz ainda um pouco uma tentativa de simplificar um sistema de partículas desse jeito, e primeiro de discretizar. Então a gente vai estudar somente regiões aqui dos inteiros, no caso unidimensional, e em vez de colocar uma partícula, a gente vai colocar uma variável que toma o valor mais 1, e em vez de colocar um buraco, quer dizer, um lugar onde não tem partícula, a gente coloca uma variável que toma valores mais ou menos 1. Então, um sistema lambda finito vai ser representado como uma configuração de variáveis mais ou menos 1 dentro dessa região aqui, ok? E a energia de interação é a mais simples que se pode imaginar no modelo de Ising. Ela é, primeiro, somente entre partículas vizinhas, né, ou entre variáveis vizinhas. Então, é uma soma sobre todos os pares desse sistema. E a tendência, o modelo, ele é tal que essas partículas pretas aqui se atraem. Quer dizer que a energia aqui ela é mínima quando as partículas pretas ou as partículas brancas ficam juntas, tá? Porque a gente vê que tem uma constante de interação J que é positiva, então para cada par, a contribuição de cada par dentro desse sistema é dada por menos J, ômega I, ômega J, e esses números aqui são mínimos, né, se ômega I igual a ômega J, quer dizer que seus vizinhos são iguais. Então a tendência do sistema é sempre de minimizar a sua energia, e no caso, a energia é mínima quando os vizinhos são iguais, tá? Então, aqui, igual antes, a medida de probabilidade nesse sistema finito aqui, ela vai ser proporcional a E elevado a menos a energia, e eu coloco esse expoente J aqui para indicar que essa medida depende da interação entre as partículas fixadas por eu, né, com uma interação J. Perfeito. Então, se eu quiser colocar condições de contorno, vou tentar sempre colocar as condições de contorno com uma cor verde nos meus desenhos, tá? Fixar uma condição de contorno é colocar na fronteira do sistema alguma interação com as partículas que estão próximas a essa fronteira. Então, aqui em uma dimensão só tem 2 pontos na fronteira, e já que eu estou interagindo via próximos vizinhos, eu pego a interação nova que inclui essa fronteira, vai conter um termo novo, que é uma soma sobre as interações entre o sistema e o que tem fora do sistema, e nesse caso essa soma só contém 2 termos, que é a interação entre essas duas variáveis aqui e essas duas variáveis aqui. Tá? E de novo a gente vai escrever a medida de probabilidade associada a uma constante, né, que é a interação entre essas partículas de J, e a condição de contorno, que é esse eta que eu fixei ali fora. E a pergunta agora é o que acontece quando a gente toma o limite termodinâmico. Então, já pode parecer não trivial de saber o que acontece em termos da medida. Será que existe será que a medida converge para alguma medida, e essa medida limite ela vai ser uma medida sobre as sequências infinitas de mais ou menos 1, né? Mas aqui o fato dessas variáveis aqui tomarem somente 2 valores fazem com que o espaço total de configurações, né, na rede, nos inteiros inteiro, é um espaço compacto.
Então, existe um jeito muito fácil, não muito fácil, mas muito padrão de extrair uma subsequência convergente, né, para qualquer sequência, para qualquer condição de contorno e qualquer J, extrair uma subsequência convergente de probabilidade de sempre construir um objeto limite. Tá? E a pergunta é depois, será que esse objeto limite depende de como que foram escolhidos esses sinais aqui e como que o J foi escolhido? Então, o primeiro resultado que eu vou mencionar aqui, que já tem, ele não foi formulado assim originalmente pelo próprio Ising, mas aqui é essencialmente equivalente. O resultado é um pouco decepcionante, é que não tem nenhuma dependência na condição de contorno. Tá? Quando eu pegar o limite termodinâmico aqui, quando o lambda tende a invade todos os inteiros, não tem nenhuma memória, né, da condição, da sequência de condições iniciais que eu pegar. Tá? Então, o teorema é o seguinte: para todo J, qualquer que seja a constante de interação aqui, sempre existe uma única medida limite. Isso quer dizer que não tem um jeito de escolher, por exemplo, o J que seja tal que um J bem escolhido e uma condição de contorno bem escolhida me leva para uma medida, e um mesmo J com uma outra condição de contorno me leva para uma outra medida limite. Tá? Então, isso aqui é um resultado bastante forte que garante que qualquer que seja o meu jeito de tentar preparar esse sistema numa região finita, no limite termodinâmico, ele sempre converge para o mesmo lugar. Ok? Então, isso aqui é o modelo de Ising unidimensional, é um resultado muito conhecido, e que até eu fiz isso quase em exercícios com os meus alunos, quando com o Remy lá, a gente apresentou alguma sequência de palestras sobre coisas elementares de mecânica e estatística. Tá? Então tá. Vamos passar para duas dimensões, porque fica infinitamente mais interessante. Em duas dimensões, o problema é mesmo, então eu vou sempre definir a interação de uma configuração aqui como sendo uma soma sobre os próximos vizinhos dentro de uma região lambda finita. Okay? O termo de borda aqui, a condição de contorno aqui vai conter mais termos, porque ela vai conter todos os pares que vivem ao longo dessa caixa aqui. Você pode também imaginar aqui esse desenho para D igual a 2, mas você pode imaginar isso em dimensões maiores. E na condição de contorno, a gente tem uma liberdade de colocar o que a gente quiser, a priori. Okay? E, de novo, a medida de probabilidade vai ser definida do mesmo jeito. E o que a gente quer fazer é tentar tomar o limite termodinâmico e ver se nesse limite existe alguma sensibilidade ao parâmetro J e à condição de contorno fixada. Okay? Tem uma coisa que é parecida com o caso unidimensional, é que aqui a fronteira de um quadrado ou de um cubo em dimensão 3 é sempre um termo energético que é da ordem da fronteira. Então, é sempre muito pequeno o termo energético. Então, na ordem do volume, transformar uma condição de contorno numa outra condição de contorno não muda nada na ordem do volume. Só representa um termo de superfície. Ok? Mas acontece que a partir da dimensão 2 esse modelo fica infinitamente mais interessante. Então esse teorema que eu vou descrever aqui é o teorema principal, enfim, uma espécie de resumão sobre o que acontece com o modelo de Ising, e ele diz basicamente que tem uma sensibilidade grande com respeito à interação entre os pares de spin, entre esse parâmetro microscópico J. Okay? E esse teorema aqui, enfim, vamos lá. Então, primeiro ele diz que se a constante de interação é suficientemente pequena, quer dizer que se dois vizinhos interagem, mas não muito forte, então a gente volta ao que foi observado no caso unidimensional. Quer dizer que a gente pode escolher qualquer condição de contorno eta, qualquer que seja a condição de contorno eta, o limite termodinâmico sempre leva para a mesma medida. Okay? Então, tem unicidade quando a interação entre os vizinhos é suficientemente pequena. Okay?
Por outro lado, existe, isso aqui se chama uma fase subcrítica, e existe também uma fase supercrítica, que é mais interessante, que diz que quando o J é suficientemente grande, então eu posso escolher, tem pelo menos dois jeitos de escolher a condição de contorno, uma onde eu fixo todo mundo na fronteira igual a mais 1, outra em que eu fixo todo mundo na fronteira igual a menos 1, e para o mesmo J, eu vou obter no limite termodinâmico duas medidas diferentes. Então, isso aqui é particularmente interessante, porque observe que, é claro que ter uma condição de contorno mais vai favorecer a presença de mais variáveis perto da fronteira, ter uns menos vai favorecer a presença desses menos perto da fronteira. O interessante é ver que quando estou vendo que tem um erro aqui, tem que trocar isso por lambda e lambda. O interessante é de ver que no limite termodinâmico, essa influência ela age no volume inteiro, não só perto da fronteira, mas no volume inteiro, até, na verdade, no centro da caixa. Eu vou explicar isso daqui a alguns minutos. Então, isso é particularmente interessante. Então, esse teorema aqui, ele resume e ele diz em si por que esse modelo é interessante e por que esse modelo é uma área de pesquisa em si, e por causa desse fenômeno. E que quando a interação é suficientemente forte entre dois vizinhos, mas lembro que é um parâmetro macroscópico, então dá para obter duas medidas diferentes escolhendo condições de contorno diferentes. Tá? Então, vou ter que trocar isso depois. Uma observação antes de continuar é que as medidas no limite que a gente obtém, esse μj mais e μj menos, eu escrevo eles assim para lembrar que essa foi construída com condição de contorno mais, as duas são invariantes por translações, né? Translações na rede, quer dizer que a aleatoriedade observada numa região da rede é igual à aleatoriedade observada numa outra região desse sistema infinito. Ok. Então, tem que fazer uma pequena mini justificativa de por que é possível construir duas medidas diferentes em regiões grandes. Então, isso aqui é um argumento de Peierls, que é provavelmente o artigo mais citado dessa área da mecânica e estatística, é um artigo de 1936, que o Peierls fez uma observação que é muito simples, mas ele simplesmente falou: o que conta numa configuração, na verdade, são as regiões, são as linhas que separam os spins de sinais diferentes. Okay? Porque a energia está concentrada, a parte não trivial da energia está concentrada nessas linhas aqui. Então, observe que com uma condição de contorno constante, que seja mais ou menos, você pode sempre decompor, associar a uma configuração um conjunto de linhas vermelhas fechadas. Tá? E com isso dá para transformar alguns eventos em eventos geométricos interessantes. Por exemplo, vamos pegar essa condição de contorno mais e estudar a probabilidade que o spin da origem tome o valor -1, igual nesse desenho aqui. Então, observe que se o spin da origem toma o valor -1 e que a condição de contorno é mais, então necessariamente tem que existir um contorno fechado cercando o zero. Tá? Então, isso aqui é uma primeira cota superior que você pode obter. Agora, existia um contorno cercando o zero, não vou entrar em todos os detalhes, mas aí quantos contornos que podem ter que cercam a origem, você vai somar sobre todos os tamanhos possíveis dos contornos. Um contorno tem tamanho pelo menos 4, né, nessa rede, o menor contorno seria aquele que tem 4 arestas aqui cercando a origem. Quantos desses contornos de tamanho L que tem no máximo 4 elevado a L, e depois tem que calcular a energia de um contorno. Então, se você olha de um pouco mais perto e aqui dessa linha para outra está faltando uma explicação muito importante, mas você pode mostrar que essencialmente
a energia de um contorno é E elevado a menos 2JL. Tá? Estou mentindo aqui um pouco, vocês podem olhar no livro, onde tem mais explicações, mas enfim, é essencialmente isso. Você pode cotar essa probabilidade aqui de ter um spin na origem que é diferente da condição de contorno e se reduz essencialmente a uma conta desse tipo. E aí, o interessante é que isso aqui, essa cota é uniformemente em lambda. Uniforme em lambda. Então, é claro, eu vejo aqui que para essa soma convergir, o J tem que ser grande o suficiente, tá? Mas ainda por cima, se o J for grande, eu posso começar a tornar essa soma aqui, uma soma geométrica, arbitrariamente pequena, né? Porque o primeiro termo aqui é com L igual a 4, então aqui vai ter elevado a menos J para o menos termo possível. E quando o J é grande, a soma toda pode ser tornada arbitrariamente pequena. Então isso é interessante, porque eu posso, em particular, tomar o valor J grande o suficiente, de modo que isso aqui seja estritamente menor do que meio, e eu posso fazer a mesma coisa com a condição de contorno menos e obter, assim, o seguinte resultado, é que a probabilidade com a condição de contorno mais de observar um símbolo menos, um spin menos na origem, é menor do que meio. E, por outro lado, com a condição de contorno menos, pelo contrário, isso vai se tornar uma coisa muito provável. Então, vocês estão vendo que a gente pode construir duas medidas que associam ao mesmo evento probabilidades diferentes, que mostra que elas são diferentes. Tá? 20 minutos. Perfeito. Uma observação, isso era só uma pequena justificativa desse segundo item aqui, que é o mais interessante. Vou fazer mais uma observação sobre um outro tipo de condição de contorno, que se chama condição de contorno de Dobruchin. Pega o caso em que J é grande, quer dizer que existe uma sensibilidade à condição de contorno, pelo menos quando elas são constantes, e cria uma condição de contorno que é uma mistura entre a toda mais e toda menos, igual nesse desenho. Então aqui, o interessante é que agora não todas as linhas são fechadas, sempre tem exatamente uma que é aberta, e que começa de um lado da caixa e que vai até o outro lado da caixa, né? Ela simplesmente vai viajando entre pares de spins diferentes, tá? Então, agora a questão é interessante de saber aqui o que acontece no limite termodinâmico, porque a gente sabe, imagina que a metade superior da caixa vai ser invadida essencialmente por um sistema que é parecido com aquele que se obtém com condição de contorno pura demais, embaixo vai ser a mesma coisa com menos, e, enfim, pode ser mostrado que em dimensão 2, o que você obtém é, na verdade, uma mistura estatística das duas. Quer dizer que você não obtém uma interface, essa linha vermelha se chama interface, ela não é rígida, como se diz, mas ela flutua o suficiente para sempre ficar ou muito acima ou muito abaixo da origem, que faz com que, quando você observa o sistema, ele está em... Você observa uma coisa que é típica ou da medida μ+, que a gente viu antes, ou da medida μ-. Okay? Em particular, essa medida aqui é invariante por translações, porque essas duas aqui também são. Tá? Em 3 dimensões, e só para mencionar as coisas modernas da probabilidade da mecânica estatística, é de estar exatamente no ponto J igual J crítico e de ver o que acontece com essa linha aqui. Eu não vou entrar nos detalhes. Que mais? Em dimensão 3, imagina a mesma condição de contorno em dimensão 3, que seria de pegar um cubo, no qual você coloca na parte de cima uns spins mais, na parte de baixo uns spins menos, e toma o limite termodinâmico. Então, nesse caso, aquela interface vermelha não vai ser mais uma linha, vai ser uma superfície, e acontece que ela é rígida, ela não flutua muito. Isso é um resultado muito importante do Dobruchin dos anos 70, que acontece a partir da dimensão 3. Enfim, então aqui tem uma sensibilidade à condição de contorno que começa a ficar interessante a partir da dimensão 3, quando o J é suficientemente grande. Perfeito. 24 minutos. Vai ser difícil fazer isso em 45 minutos. Sinto muito, senhor Remy. Ok. Então, isso aqui é resumão
de algumas coisas, observa que você pode provar e ler no nosso livro magnífico que está aqui, sobre o modelo de Ising. Tá? No modelo de Ising, tudo que eu contei agora demora tipo umas 50 páginas para fazer, com todos os detalhes. A gente não entra muito em detalhes nessa parte de condição de contorno de Dobruchin, só tem umas notas bibliográficas que fazem alguns comentários a respeito. Mas isso aqui, o argumento de Peierls, está feito lá em todos os detalhes. Perfeito, vamos falar um pouco desse campo livre gaussiano, em inglês é chamado Gaussian Free Field, então eu vou chamar GFF, vai ser mais fácil. Vamos de novo começar no caso D igual a 1. Então o GFF ele é muito diferente porque os spins não tomam valores mais ou menos 1, eles tomam valores em R, tá? Então vou denotar esses spins aqui por φ, e aqui agora cada φ toma um valor real, quer dizer que o espaço de cada spin é não compacto. Isso é a grande diferença com o modelo de Ising. Tá? É o fato do espaço de cada spin ser não compacto. Então, numa caixa, de novo, numa caixa finita, se em cada ponto i desse lambda eu associo uma variável φi, que é real, na fronteira eu vou fixar um valor aqui à esquerda ou à direita, e dentro tem essas variáveis, e aqui eu coloquei um tracinho entre as duas alturas vizinhas, para lembrar que o que a gente está fazendo é mais perto de estudar tipo uma superfície ou alguma coisa mais geométrica, que vai ser particularmente interessante depois em dimensões superiores. Então, qual que é a energia de uma configuração aqui? É uma coisa muito física. A energia vai ser simplesmente de olhar pontos vizinhos e de calcular a diferença, que vai ser um gradiente, tá? E de pegar essa diferença ao quadrado. Então, isso fisicamente lembra simplesmente de um sistema de molas. Entre cada duas alturas aqui, eu tenho sempre uma mola, ok? E essa mola ela carrega uma energia que é proporcional ao quadrado do seu alongamento. Tá? Então, igual se vê num curso de mecânica básico. Então, tem primeiro o termo que é de energético, que é dentro do sistema, que é a soma das molas vizinhas, entre alturas vizinhas, e depois tem, no caso unidimensional, tem o termo de interação entre essa última altura aqui e a condição de contorno à esquerda, ou essa última aqui desse lado com a condição de contorno. Então, em uma dimensão, isso aqui contém essa soma aqui contém dois termos, esse daqui e esse daqui na fronteira. Esquece, por enquanto, essas constantes 1 sobre 4D, D aqui é a dimensão, então dimensão 1, isso aqui é 1/4. A gente vai ver depois por que ele aparece. Ele é cômodo de colocar. Perfeito. Então, de novo, agora a distribuição de probabilidade ela é um pouco mais complicada, porque os spins são contínuos, então tem que definir isso como uma densidade com respeito à medida de Lebesgue. Então, o meu φ aqui eu deveria escrever, tem que escrever o φ, tem que corrigir isso, φ, tem que escrever que esse φ em negrito aqui, na verdade, é o conjunto de todos os φs dentro da região lambda, e a dφ aqui é a medida de Lebesgue nesse produto de R's, né? Tem uma cópia de R em cada ponto I aqui. Perfeito. Então, em dimensões superiores vai ser a mesma coisa, vai ser uma soma sobre os vizinhos, o termo de fronteira, que vai conter as interações com a parte exterior dessa região lambda. Então, por exemplo, em duas dimensões, se a gente inclina um pouco o nosso sistema para enxergar essas alturas, aqui foi uma simulação com uma condição de contorno igual a 0, então imagina que tem todos os φs fixados aqui a 0 na fronteira, e você deixa o sistema fazer o que ele quer sob aquela medida de probabilidade. Então, em dimensão 2, você já imagina que uma configuração pode ser interpretada mais como uma superfície aleatória que vai ter umas propriedades regidas por essa medida de Gibbs aqui. Ok?
Perfeito. Então eu vou ter que falar um pouco sobre coisas importantes, porque para estudar as propriedades desse campo aleatório, vou ter que usar um fato importante, que é o seguinte, que sob essa medida φ é um vetor aleatório gaussiano. Então eu vou ter que falar um pouquinho a respeito disso. E abrir uma pequena parêntese sobre vetores aleatórios gaussianos e depois ver por que isso é verdade. Okay? Então, a parêntese é a seguinte: todo mundo sabe que o que é uma variável aleatória gaussiana é um número aleatório x, cuja aleatoriedade é fixada por uma média e uma variância, por essa distribuição de probabilidade. Então, um vetor aleatório gaussiano é só uma espécie de uma generalização, ok? Então, um vetor com L componentes vai ser um vetor aleatório gaussiano se ele tem uma distribuição que tem uma densidade com respeito à medida de Lebesgue em RL aqui, né, porque tem L dessas entradas aqui, com uma densidade dada por isso. Aonde o M é a média, né, quer dizer que os MIs medem as médias de cada entrada desse vetor x1, x2 até xl, e esse sigma aqui, então isso aqui, o que a gente vê aqui, o produto escalar em RL, né? E essa matriz aqui, sigma, é uma matriz definida positiva, chamada matriz de covariância, que permite calcular, quer dizer, que dá exatamente todas as covariâncias entre as variáveis xi e xj. Tá? Então, toda a dependência entre as variáveis, entre as componentes desse vetor gaussiano são contidas dentro dessa matriz de covariância. Tá? Lembrando que a covariância entre duas variáveis aleatórias é o que está escrito aqui. Tá? Então, tem uma coisa legal sobre o qual eu não vou insistir agora, mas que vai ser muito útil, na verdade, para tomar o limite termodinâmico depois, é que limites de vetores gaussianos são gaussianos. Não tem como sair assim de um limite de vetores aleatórios gaussianos. Se ele existir, ele é gaussiano também. Isso é particularmente importante. Mas, enfim, não vou insistir sobre isso agora. Ok. Então, voltando. Eu lembro que, na medida de Gibbs que descreve o meu campo livre gaussiano, eu tenho elevado a menos beta a energia. Tá? E se eu quiser poder falar que esse campo é gaussiano, eu vou precisar poder colocar ele na forma, ter uma densidade que tenha essa forma. Okay? Então a pergunta é, será que eu posso escrever o hamiltoniano, na verdade, como uma coisa que tenha essa estrutura aqui, com M e um sigma bem escolhidos? Então, a resposta é sim. Isso aqui é uma espécie de milagre nesse modelo, nesse campo, nesse GFF, é que existe sim uma representação que é desse tipo, tá? Onde a média, que eu vou escrever aqui, U, na verdade, é solução de um problema de Dirichlet discreto em lambda, que eu vou estudar no próximo slide, né? Então, o Laplaciano discreto em ZD é simplesmente a soma, o Laplaciano ponto I, a soma das diferenças dos IJ menos o I, onde J varia sobre os vizinhos de I. E o problema de Dirichlet discreto é procurar dentro de lambda uma função U, que é essencialmente um vetor, né, de valores reais, que seja harmônico, quer dizer que tem um Laplaciano nulo dentro de lambda, e que coincide com a condição de contorno fora de lambda. Okay? Então, eu lembro que a condição de contorno estava fixada aqui na minha função energia, que eu vejo que se eu souber resolver o problema de Dirichlet discreto dentro de lambda com a condição de contorno eta, então eu posso escrever o meu hamiltoniano dessa maneira. Tá? Eu vou dar uma pequena, enfim, a ideia de por que isso é possível aqui.
Meu colega acha que eu não deveria fazer, mas eu vou tentar. E o que tem aqui, o importante, essa constante aqui, é uma coisa que pode depender da condição de contorno, mas não do φ, do campo, que é importante. Ok? Então, a prova daquela proposição é bastante simples. Vamos lembrar de uma identidade básica, que é a identidade Green em análise, um domínio U e duas funções suaves, etc. Então, aqui o truque é de ver que o hamiltoniano posso escrever ele dessa forma. Então, vamos definir para o nosso campo φ, o gradiente como sendo o campo que é a diferença entre os φs, entre dois vizinhos. E o meu hamiltoniano, já que ele contém o quadrado dessas diferenças aqui, pode ser escrito dessa maneira, e tem um análogo da identidade de Green, né, para campos discretos, que se escreve dessa maneira. Eu estou esquecendo uns pequenos detalhes aqui, mas para não ficar muito grande, só mostrar a ideia. Então vai aparecer um termo que contém o Laplaciano, um termo na fronteira que vem do gradiente de φ na fronteira. Isso aqui pode ser escrito como um produto escalar, né? Se eu vejo esses φs como um vetor com componentes em lambda. E, então, já aparece aqui um termo que vem do Laplaciano, isso é essencialmente uma integração por partes, né? E, para fazer aparecer o que eu quero, eu posso introduzir arbitrariamente um U de uma linha aqui para outra, sem saber quem é esse U, ver como eu vou introduzir ele para fazer ele aparecer nesse pedaço da expressão, e compensar. E eu vejo que aparecem termos aqui que eu posso compensar, e se eu não quiser que essa segunda parte aqui dependa de φ, eu quero que a dependência em φ seja somente nesse primeiro pedaço, eu vou ter que impor que esse Laplaciano aqui seja nulo e que essa diferença aqui seja nula também, para esses φs aqui não contribuírem a esse segundo termo aqui. Então isso mostra que se a função U satisfaz o problema de Dirichlet, esse segundo termo vai simplesmente sumir e o meu hamiltoniano vai ser, módulo umas constantes que eu não coloquei, vai ser igual a isso aqui. Ok? Então isso é a ideia que tem por trás dessa proposição. Mas é importante porque ela mostra que eu posso colocar o meu hamiltoniano na forma que eu quero para mostrar que o meu campo, na verdade, é um vetor, o meu φ é um vetor gaussiano, tá? E eu vejo que vai ser intimamente ligado a um problema de Dirichlet e que a matriz de covariância vai ter tudo a ver com o inverso da Laplaciano. Ok? Bom, sei lá. Muito bem. Então agora eu quero justamente, agora que eu tenho esse U, esse vetor U, que é a solução do problema de Dirichlet, e o Laplaciano, eu vou mostrar que, na verdade, tem uma interpretação probabilística, que isso é muito clássico, tá? Isso, ninguém inventou nada aqui, mas tem uma interpretação probabilista dessas duas coisas. Vamos lá. Então, solução do problema de Dirichlet. Eu lembro que eu falei, se existir uma solução do problema de Dirichlet, então eu posso escrever o meu φ como um vetor aleatório gaussiano. Então, aqui, vamos escrever de novo o que é o problema de Dirichlet, procurar uma função harmônica que coincide com a condição de contorno, fora de lambda, e vamos falar de passeio aleatório. Então, eu tenho a minha caixa lambda, eu vou escolher um ponto I, e eu vou lançar aqui, vou soltar aqui um passeio aleatório simples, simétrico em lambda. Quer dizer que em D dimensões, é um passeio que pode pular de I para J com uma probabilidade 1 sobre 2D, se J e I são vizinhos, e 0 quase o contrário. Então, o passeio aleatório simples é um passeio que só pula para os próximos vizinhos. A cada instante, ele pula para alguns dos seus próximos vizinhos com a mesma probabilidade. Okay? Então, se eu soltar esse passeio dentro da minha caixa lambda, num ponto I, ele vai demorar um certo tempo, mas já que a caixa é finita, certamente que algum dia ele vai bater na fronteira. Então, vamos definir T lambda como o primeiro instante em que esse passeio saiu da fronteira. Ok? Saiu da caixa lambda. Então, nesse instante T lambda, o passeio vai estar em algum lugar, chama que é S, no instante T lambda,
E nesse instante eu posso considerar o valor da condição de contorno, que é o valor da bolinha verde ali, nesse ponto aqui. Ok? Então, imagina realmente isso, a cada vez que eu fixo um i, eu tenho uma variável aleatória que é o valor da condição de contorno encontrado no primeiro instante em que eu saio da caixa lambda. Okay? Então, isso aqui é uma variável aleatória. E o lema diz que a solução desse problema aqui, esse U que a gente está procurando, as componentes de U são os valores de U dentro dessa caixa, o U que a gente está procurando é dado exatamente pelo valor esperado dessa variável aleatória, uma vez que eu começo o passeio aleatório no ponto I. Tá? Então, interpretando de novo a solução do problema de Dirichlet discreto, eu quero saber o valor de U no ponto I, eu vou em I, eu solto um passeio aleatório, eu espero ele encostar na fronteira, lá ele vai enxergar a condição de um contorno, eu pego a média sobre todas as realizações possíveis desse passeio aleatório, e isso me dá o valor de U no ponto I. Okay? Tem um problema da unicidade da solução, que eu não vou fazer, se faz igual no caso contínuo, via o argumento do máximo, que eu não vou tratar. Então a solução é única e ela é dada por isso aqui. Então é fácil verificar, pela propriedade de Markov do passeio aleatório, que essa função UI, ela obviamente coincide com a condição contorno aqui fora, mas ela de mostrar que ela é harmônica. Talvez eu faça amanhã no quadro, mas segue imediatamente da propriedade de Markov do passeio aleatório. Okay? Basta começar em I e condicionar sobre o que acontece no primeiro instante quando o passeio aleatório dá um primeiro passo. Perfeito. Voltando. Porque eu quero estudar o meu campo φ. Agora eu sei que existe uma solução do problema de Dirichlet, então eu tenho que saber agora quem é o inverso dessa matriz para saber o que vai descrever as covariâncias do meu vetor aleatório. Okay? Então a proposição é a seguinte, é que essa matriz que é, na verdade, o Laplaciano restrito à região lambda, é uma matriz invertível, possui um inverso, e o inverso dessa matriz é dado exatamente pela função de Green do passeio aleatório. Então, é bastante simples ver isso. O que é a função de Green do passeio aleatório? Você, de novo, esse I aqui indica que a gente solta o passeio aleatório do ponto I, okay? A gente vai deixar ele evoluir até ele sair da caixa, e o que a gente faz é contar quantas vezes ele visita um outro ponto J antes de sair da caixa. Okay? Então, o passeio aleatório começa em I. Antes de sair da caixa, quantas vezes ele visitou um outro ponto J. Okay? O valor esperado disso é o que se chama a função de Green. Tá? Então, formalmente, por que o inverso do Laplaciano é isso? Fácil de ver que você pode escrever, você pode escrever esse Laplaciano aqui como 1 menos P, onde P é aquela matriz de transição que a gente viu antes. E o inverso de 1 menos P, formalmente, é a soma das potências de P, né? E essa soma de potências é exatamente o que você vê aqui. Só que aqui é detalhe que a gente está trabalhando numa região lambda finita e que aqui eu fiz uma conta formal em volume infinito. Mas, enfim, isso é o espírito da coisa. Tá? Então, agora eu trabalhei bastante para escrever o meu Hamiltoniano na forma que eu preciso para mostrar que φ é um vetor aleatório gaussiano. O que eu sei é que a sua média vai ser dada pela solução do problema de Dirichlet e que a sua matriz de covariâncias vai ser a função de Green do passeio aleatório. Okay? Então, se olhar, por exemplo, vamos voltar agora ao nosso Gaussian Free Field. Se eu olhar, por exemplo, o
o campo exatamente no meio da minha caixa, tá? Sob essa medida, onde eu fixei uma condição de contorno. Isso aqui coincide com a covariância, e a covariância eu sei que ela contém os termos diagonais da matriz de covariância. E a minha matriz de covariância é igual exatamente a função de Green do passeio aleatório. Então, se eu quiser estudar a variância do spin φ0 na origem, tá? Eu tenho que, no limite termodinâmico, eu vou ter que estudar como que se comporta a função de Green do passeio aleatório quando o lambda tende a ZD. Ok? Então, um fato e que isso aqui é bastante conhecido pelos alunos da pós, e que o passeio aleatório em dimensões baixas ele é recorrente. Quer dizer que ele visita a rede inteira e, na verdade, ele tem uma trajetória que é essencialmente densa, no sentido que visita qualquer ponto infinitas vezes. Em particular, ele demora antes de sair de uma caixa. Okay? Ele demora... não é isso que eu queria dizer. O que ele faz é que, antes de sair de uma caixa dada, ele visita bastantes pontos. Em particular, se eu soltar ele do centro da caixa, eu perguntar quantas vezes que eu vou voltar para o centro antes de sair da caixa, isso é bastante grande e diverge com o tamanho da caixa. Okay? Então, pode ser mostrado, são coisas básicas de passeios aleatórios, 45 minutos. Em dimensão 1, o comportamento assintótico da função de Green é linear em lambda, bem mais devagar em dimensão 2, porque é logarítmico em lambda, mas em ambos casos essa coisa diverge no limite termodinâmico. Então, o que a gente está vendo aqui é que a variância do campo na origem diverge no limite termodinâmico. Isso quer dizer que o campo, isso certamente vale também para os φs, com todos os φs do centro dessa caixa lambda, isso significa que o campo flutua muito no limite termodinâmico e, na verdade, se olhar no limite termodinâmico, ele vai estar totalmente delocalizado. Quer dizer que ele provavelmente vai para mais infinito, menos infinito, mas de qualquer jeito ele não fica perto da origem. Então, se a gente olha o caso d igual a 1, o que acontece aqui, a gente entende bem que isso até é razoável do ponto de vista do teorema central do limite, porque é o teorema central do limite. Se eu fixar eu peguei aqui eta igual a 0 na fronteira, se eu olhar o centro da caixa, o que acontece se o spin da origem flutua tem flutuações da ordem de raiz do tamanho da caixa? É claro que eu não vou ter uma medida bem definida no limite termodinâmico, porque os spins flutuam demais. Okay? Então, esse fenômeno é novo, ele nunca aparecia no modelo de Ising, por exemplo, porque no modelo de Ising só tinha dois valores possíveis para os spins, então a distribuição limites para uma região finita era sempre bem definida. Okay? Então, o corolário disso que a gente escreveu aqui é que não existe o limite termodinâmico para o campo livre gaussiano. Okay? Por causa dessas flutuações. Se eu tivesse que desenhar agora o caso bidimensional, a afirmação seria de dizer que as flutuações daquela superfície em torno da posição nula, que é φ igual a 0, né, são da ordem de raiz de log, raiz desse log de lambda aqui, e são grandes demais para ter algum limite termodinâmico bem definido. Ok? Muito bem. Então, isso aqui mostra que em dimensões 1 e 2, o campo gaussiano não possui limite termodinâmico. Em particular, não existem medidas de Gibbs que permitem estudar esse modelo em volume infinito. Okay? Teria que colocar uma massa, mas isso eu não vou entrar nos detalhes aqui. Ok, em dimensão 3, eu vou escrever a mesma coisa, vamos tentar ver o que acontece com a variância do spin na origem, mesma coisa, eu vou estudar ele via a função de Green do passeio aleatório em 3 dimensões. O
que é de muito diferente em que em dimensão 3 o passeio aleatório ele pode se perder, porque tem espaço o suficiente, na verdade, para ele sair da origem e nunca mais voltar. Okay? A gente diz que ele é transiente, quer dizer que ele tem uma probabilidade positiva de sair da origem e de nunca mais voltar. E além disso, a sua... O que eu queria dizer? Além disso, a sua função de Green é limitada. Ela não diverge com lambda. Então, a gente pode pegar o limite termodinâmico da função de Green, okay? Obter uma soma, que é aquela soma que é bem comportada, que é finita em particular. E agora vai ser tipo pular bastante. Não sei como que eu faço isso. 49 minutos. Ok, então vou tentar explicar isso assim. Agora, eu vou pegar um lambda grande, vou pegar uma caixa muito grande, ok? Fixar uma condição de contorno e fazer, eu quero primeiro resolver o problema de Dirichlet para achar a média do campo, ok? E depois eu quero tomar o limite termodinâmico. Então, tem uma coisa inteligente que pode ser feita, é que se eu pegar uma condição de contorno que é harmônica, mas no espaço todo, em ZD inteiro, então é claro que o problema de Dirichlet dentro é simplesmente pegar a condição de contorno e continuar ela para dentro da caixa. Okay? Então, vamos pegar uma condição de contorno que seja harmônica na rede inteira. Okay? Quer dizer que delta, o laplaciano dela é zero em qualquer ponto de ZD. Okay? Então, isso faz com que em cada lambda é muito fácil achar a solução do problema de Dirichlet, porque vai ser dada por eta, pelo eta dentro dessa caixa. Tá bom? E já que eu posso pegar o limite termodinâmico, porque você tem que observar que esse processo de limite aqui, ele não depende em nada de que acontece dentro da caixa, com respeito à condição de contorno, é totalmente independente da condição de contorno. E já que eu posso pegar o limite dos dois pontos de vista, das médias, e aí eu vou recuperar uma função, uma média que é simplesmente dada por eta, ok? E uma covariância, matriz de covariância, que vai ser dada pelo limite dessa função de Green aqui, ok? Então, o corolário do que a gente fez agora é que, a partir da dimensão 3, dado que aquela função de Green é limitada em dimensão 3 e possui um limite que é bem definido, a gente pode construir um processo, φ, na verdade, que vai ser dado pelo limite termodinâmico daquela sequência de vetores gaussianos, e o limite vai ser gaussiano também, que eu tinha mencionado mais cedo. Okay? E acontece que esse limite ele vai ter uma média dada pela função eta que a gente escolheu e vai ter as suas covariâncias descritas por aquela função de Green. Então é interessante, cada vez que se tem uma função harmônica, se pode construir uma outra medida de Gibbs em volume infinito. Okay? Então, o tanto de funções harmônicas que tem, longe de ser numerável, para cada medida se pode construir um outro campo gaussiano em volume infinito. Então, isso mostra que, a partir da dimensão 3, existem infinitos limites termodinâmicos possíveis, cada um associado a uma outra função harmônica. Eu acho que eu vou ter que preparar mais esse fim aqui, porque é complicado. 52 minutos. Enfim, isso aqui era para mostrar que esses fenômenos que a gente observou aqui são muito diferentes, porque o spin do modelo gaussiano era contínuo, tá? vivia em R, que é um espaço que é não compacto. Então, no limite termodinâmico, acontecem outras coisas, fenômenos novos, que são esse fenômeno de delocalização em dimensões baixas, e a partir da dimensão 3 começa a ter medidas de Gibbs associadas a funções harmônicas. Enfim, era para ilustrar outro tipo de sensibilidade às condições de contorno, e aqui eu pego condições de contornos harmônicas. Bem, enfim, então isso aqui é um pouco o que a gente conta nesse capítulo 7 aqui. Só vou mencionar, por exemplo, o que a gente faz no capítulo 8. No capítulo 8 a gente estuda
o modelo XY, por exemplo, em que dessa vez os spins tomam de novo valores num espaço compacto, que é, por exemplo, o círculo. Tá? Então, cada spin pode ser representado por uma flechinha, por exemplo. Isso representa bastante uma espécie de generalização do modelo de Ising, né? Em que o spin pode girar e tomar valores contínuos. E estuda também o mesmo problema, que é se eu fixar todos os spins na fronteira numa certa direção, será que isso aqui vai ter algum efeito dentro da caixa, ou será que não, em função da temperatura ou de alguns acoplamentos? Acontece que em dimensão 2, por exemplo, ocorre uma coisa muito diferente que ocorre no modelo de Ising, é que você pode criar uma configuração em que o spin da origem tenha um valor oposto aos valores da fronteira, e isso pode ser feito com um custo arbitrariamente pequeno. No modelo de Ising tinha que ter pelo menos 4 caras ali para o spin da origem ser diferente da condição de contorno. Aqui, isso aqui pode ser feito a custo arbitrariamente baixo. Então, isso que é uma configuração do tipo que está colocada aqui, é o que a gente chama de spin wave em inglês, né? Onda de spin, e leva a outro tipo de unicidade que é muito interessante, que é a unicidade sobre as simetrias do modelo. Que mais que eu tinha? E outra coisa que eu gostaria de falar, que não está no livro, é o que eu estou fazendo com a Giane no doutorado dela, que é estudar sistemas com longo alcance, mas sistemas unidimensionais, onde você coloca, imagina que você tem uma condição de contorno com todo mundo mais ou todo mundo menos, e que você tem uma cadeia que não é do tipo Ising, onde tem interações somente entre os próximos vizinhos, mas que é de longo alcance, quer dizer que o estado de um desses spins pode depender do estado de um monte de outros spins no seu passado. Aqui tem uma orientação temporal que eu não estou colocando, mas era um outro caso onde a dependência na condição de contorno é totalmente diferente, muito mais difícil, eu acho. Mas, enfim, isso seria para uma outra vez. Eu acho que eu vou parar aqui, porque já são 56 minutos. Demais. Muito bem, muito obrigado. Tchau.